Graças e paz, irmão. Boa noite, tudo bem? Mais uma vez aqui, irmãos, para orarmos e meditarmos um pouco na palavra do nosso Deus, porque o nosso Deus, ele é bom e as suas misericórdias, elas duram para todo sempre. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem concedido mais um dia em sua rica e santa presença, depois de mais um dia de trabalho, mais um dia de vida que Ele tem nos concedido. Nós estamos aqui uma vez mais para juntos adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Amém, queridos irmãos? Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus continue derramando as suas ricas bênçãos sobre as suas vidas. Amém, querido? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, ó Deus, graças te damos ao Senhor por estarmos em tua rica e santa presença. Quero te louvar, Senhor, porque o Senhor tem nos concedido mais um dia de vida, mais um dia, ó Senhor, para estarmos em tua rica e santa presença. Quero te louvar, Senhor, pelo meu deitar, pelo levantar, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo quanto o Senhor ainda há de fazer. Meu Deus, eu quero te engrandecer, Senhor, nesta noite. Quero te engrandecer, ó Deus, porque o Senhor tem sido misericordioso e bondoso para com nossas vidas. Deus, eu te agradeço, Senhor, pela vida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Te dou graças, ó Deus, porque o Senhor verdadeiramente, Senhor, tem estendido as tuas mãos sobre as nossas vidas. Quero te agradecer, Senhor, pelas famílias, ó Deus, do nosso país. Peço a Ti, ó Deus, que o Senhor possa ir de encontro à vida de cada uma dessas famílias. Ó Deus, famílias que neste momento, ó Deus, têm chorado, Senhor, pela perca do seu ente querido. Têm chorado, ó Deus, porque familiares, ó Deus, têm, Senhor, estado no leito de hospital. Seus familiares, ó Deus, têm sido desenganados pelos médicos, mas nós clamamos a Ti nesta noite, porque em Ti confiamos. E pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor faça segundo a Tua boa vontade. Pai, em nome de Jesus, eu quero Te apresentar, Senhor, a vida do meu pastor Nelson, a vida do pastor, Senhor, ó Deus do Dario, e peço a Ti, Senhor, que o Senhor possa de encontro a vida de cada um deles, ó Senhor, eles que estão dirigindo aí, Senhor, as congregações. Peço a Ti também, Senhor, que o Senhor continue ajudando os Teus filhos, ó Deus, que o Senhor continue, Senhor, dando sabedoria, dando entendimento, para que eles possam, Senhor, cuidar desse povo, cuidar desse rebanho ao qual o Senhor confidenciou em suas mãos. Peço a Ti também, ó Deus, em favor da vida do pastor Sérgio, ó Deus, um servo de Deus, um homem, ó Deus, que tem nos abençoado, a sua família. Deus, continua, Deus, a guardar a vida do Teu pequenino, Senhor, indo de encontro à vida dele, das suas necessidades. Abençoa, Senhor, a sua família, Pai querido. Meu Deus, em nome de Jesus eu te apresento, Senhor, cada irmão ali, Senhor, nossa congregação, no Jardim São Fernando, ó Deus, abençoa a vida de cada um deles, ó Pai, vai de encontro às suas necessidades, aqueles que estão precisando, Deus, aqueles que estão necessitando, porque nós sabemos, ó Deus, e compreendemos que o Senhor, ó Deus, é que tem suprido a nossa necessidade, o Senhor, ó Deus, é aquele que tem nos guardado, é aquele que tem nos livrado. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai amado, tem se mostrado, Deus, um Deus de amor, um Deus de misericórdia para com o teu povo. Pai bendito, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa, Senhor, nos encorajar, que o teu Espírito Santo possa estar conosco todos os dias. Pai, em nome de Jesus, graças te damos, ó Senhor, graças te damos verdadeiramente, ó Pai Santo, porque tu, Senhor, ó Deus, tem, Senhor, enchido as nossas vidas, ó Pai Santo, com temor. O Senhor, Deus, tem trazido para nós, ó Pai Santo, todos esses dias, uma palavra de reflexão, uma palavra para nós, ó Senhor, nos encorajarmos em Tua presença. Ó Deus, eu peço a Ti que o Senhor continue conosco, ó Deus, que a Tua presença seja viva e real em nosso meio. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos irmãos. Está conosco aí o nosso irmão Roberto. Roberto abençoado, servo de Deus Altíssimo. Esse irmão Roberto também, com a sua família, tem sido bênção para nós. Tem sempre trazido uma palavra de bênção para a nossa vida. Que Deus em Cristo abençoe você, meu irmão Roberto.
você, a sua esposa, os seus filhos, que a boa mão de Deus permaneça sobre você, no seu trabalho, na sua ida, na sua vinda. Que o Senhor verdadeiramente continue, querido, te abençoando. Amém, querido irmão? Irmãos, os irmãos bem sabem que o nosso propósito nesses cultos diários, esses cultos online, é para meditarmos na palavra do nosso Deus. É isso que nós temos feito durante esses dias. E não é diferente, irmãos. Hoje eu quero meditar com vocês uma palavra bastante conhecida de todos nós. Aliás, dificilmente, irmãos, a gente quando abre a Bíblia, dificilmente a gente não ouve uma palavra que a gente não tinha ouvido anteriormente. Mas, como diz a palavra do nosso Deus, ela se renova a cada manhã e cada dia Deus ele tem trazido uma palavra para nós meditarmos, para nosso conforto, para o nosso encorajamento, e não vai ser diferente no dia de hoje. Eu quero meditar com vocês, irmãos. Se vocês puderem aí, pegue aí a sua Bíblia, vamos meditar um pouco na palavra do nosso Deus. Lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, livro de 1 Reis, capítulo de número 19, e o versículo 1, que diz da seguinte forma: Ora, Acabe contou a Jezabel, melhor dizendo, tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhes: E os deuses que me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a tua vida o que você fez com eles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de zimbro, sentou-se debaixo dele e orou, dizendo: Senhor, dá-me a morte. Já tive o bastante. Senhor, tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao seu redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, um monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. A palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram tua aliança, quebraram teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também
estão procurando matar-me. Amém, queridos irmãos? Irmãos, essa é uma passagem bastante conhecida de todos nós e nós vamos meditar por alguns minutos. Está também conosco a nossa irmã Sandra, nossa irmã Silvana, nossos irmãos da Missão Jesus é o Caminho. Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um de vocês, meus irmãos. Deus abençoe a família de vocês poderosamente. Que a presença de Deus seja viva e real aí no lar de vocês. Que o Espírito Santo de Deus visite vocês neste momento. Tenho certeza e creio, irmãos, que vocês não estão só. Deus está com vocês. A presença de Deus é abundante aí no meio de vocês. Amém? A nossa irmã Débora também está aí conosco, assistindo esse culto online. Amém? Irmãos, voltando aqui para a palavra, nós precisamos entender um pouco acerca dessa palavra. Como eu já bem disse, tenho certeza que a maioria dos irmãos já ouviram falar acerca dessa palavra. Queridos irmãos, Deus ele tinha falado para o seu povo que o seu povo era um povo exclusivo, que esse povo ele não deveria fazer aliança com povo estranho. E Deus, diante dessa situação, vendo a nação de Israel corrompida, ele traz algo para essa nação. Elias morava numa determinada cidade e Deus, olhando para a nação de Israel, vendo que a nação de Israel estava ali toda corrompida, Deus levanta então um profeta para falar para o rei desta nação, um rei chamado Acabe, para falar com todas aquelas pessoas dessa nação. E quando Elias ele se apresenta ao rei Acabe, os irmãos sabem que ele falou que durante um período de tempo não haveria chuva sobre aquela nação. E conforme a palavra de Elias, não houve chuva sobre a face de Israel, ao ponto que a nação passou por aperto, irmão, porque não havendo chuva, os animais morreram, houve seca, houve fome sobre a nação. E muito furioso, porque isso havia acontecido na nação, Acabe, ele procura Elias por todos os lugares da nação. Mas nós sabemos que Deus havia guardado Elias. Elias estava guardado pelo nosso Deus. Mas aí houve um momento a qual Deus ele fala para Elias aparecer novamente para Acabe, porque ele estava se findando aquele tempo de seca sobre a nação de Israel. E quando Elias ele se apresenta ao rei Acabe, Acabe vai falar para Elias que ele era o culpado por haver aquela seca, por haver aquela situação adversa sobre a nação de Israel. Acabe vai acusar Elias de ser um perturbador. Mas aí Elias vai retrucar e vai dizer, olha, eu não sou o perturbador de Israel, mas você e a casa do teu pai que transgrediram os mandamentos do Senhor. Então, Elias, quando ele aparece para Acabe, Acabe vai afirmar isso para ele, olha, você é um perturbador. A gente pode observar isso, irmão, que eu estou falando, aqui no capítulo de número 18, de 1 Reis, e o versículo 16. Olha só, então Obadias dirigiu-se a Acabe, passando-lhe informação. E Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse, é você mesmo o perturbador de Israel. Aí Elias vai lhe responder, olha, eu não tenho perturbado Israel, mas você e a família do seu pai, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram aos Balaíns. Então, olha só o que Elias vai dizer para Acabe. Acabe, vocês transgrediram o mandamento de Deus. Vocês fizeram aquilo que não era para fazer.
Os irmãos sabem que Acabe, ele fez uma aliança e casou-se com uma mulher que não fazia parte da aliança do nosso Deus. E quando Acabe se casa com Jezabel, Jezabel traz os costumes do seu povo para a nação de Israel. E a nação de Israel, ela ficou dividida ao ponto de não saber a quem servia, se servia a Deus ou se servia a Baal. Elias, então, ele vai desafiar a Acabe, né? E vai subir ao monte, e chegando lá no monte, ele vai matar os profetas de Baal e os profetas de Acera, a qual sentava à mesa de Jezabel, tinha o consentimento de Jezabel para trazer idolatria, a perversidade para o povo, fazer com que o povo ficasse dividido. Ao ponto de, nesse mesmo capítulo de número 18, e o versículo desse capítulo, que é o versículo, vamos dizer assim, o versículo mais famoso, o versículo que nos chama mais atenção nesse capítulo 18, que é o versículo de número 21, quando Elias ali ele convoca todo Israel ali no Monte Carmelo, e ele vai dizer da seguinte forma: Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão se inclinar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-nos. Mas se é Baal, siga-nos. Então, o que Elias está falando aqui, olha, vocês precisam se decidir, vocês precisam tomar uma decisão. Ou vocês seguem a Deus, ou vocês seguem a Baal. Não dá para vocês ficarem em cima do muro, vocês precisam tomar uma decisão. E ele vai continuar assim. O versículo de número 21, a continuação. Se o Senhor é Deus, siga-nos. Mas se é Baal, que vocês sigam a Baal. O povo, porém, nada respondeu. Então, o Elias está dizendo aqui para o povo: olha, vocês precisam tomar essa decisão. Vocês querem servir a Deus ou vocês querem servir a Baal? Hoje é o momento. Esse é o momento de vocês tomarem uma decisão na vida de vocês. Quem vocês querem seguir? Seguir a Deus ou vocês querem seguir a Baal? E o texto vai nos informar, irmão, que o povo ficou calado, o povo nada respondeu. Pois bem, irmão, nós vamos ver que Elias, ele vai reparar o altar depois que os profetas de Baal começaram a clamar e Baal não lhe respondeu. Elias vai restaurar o altar de Israel, vai fazer aquele sacrifício e Deus vai responder com fogo, e o povo então começa a dizer: só o Senhor é Deus. E depois disso, Elias vai falar para Acabe: olha, Acabe, é melhor você montar na sua carruagem e ir para sua casa, porque a chuva está chegando. Se apressa, porque senão a chuva vai te pegar no meio do caminho. E Acabe, então, ele apressa-se, entra na sua carruagem e está indo para sua casa. E quando ele chega na casa dele, irmão, ele vai contar para sua esposa, Jezabel, o ocorrido. Vai informar para ela o que foi que houve lá em cima do Monte Carmelo, de que forma que Elias ele matou os profetas de Baal, os profetas de Acera, e ela fica muito, muito raivosa, ao ponto de afirmar que vai matar Elias, da mesma forma que ele matou os profetas que ela encobertava, da mesma forma iria acontecer com Elias. E aí, irmãos, vai acontecer que Elias, ele com medo, ele foge, larga o seu bolso em Judá e foge no meio do deserto ao ponto de sentar-se embaixo de um zimbro, dormir. E quando Elias dorme, o texto que nós lemos vai nos informar que o anjo toca em Elias e Elias
acorda, ele vai olhar, vai ver ali pão, vai ver água, vai comer. E ele come e com a força dessa comida, ele vai lá caminhar 40 dias e 40 noites até chegar no monte de Deus. E chegando lá, irmãos, ele vai entrar dentro de uma caverna. E quando ele entra na caverna, Deus ele vai falar com Elias no capítulo 19, na leitura que nós fizemos. O versículo de número 9 diz assim: ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? Aí Deus fala com Elias: ô Elias, você caminhou tanto, Elias. Aproximadamente 290 quilômetros, irmão, de onde Elias estava até chegar nesse monte, 40 dias, ele caminhou 290 quilômetros. E ele chega nesse determinado lugar e entra dentro dessa caverna. E quando Deus fala com ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Foi a leitura que nós lemos. E eu quero repetir com você, a partir do versículo 10, a resposta de Elias para Deus. É como se Deus estivesse fazendo uma pergunta para nós nesta noite. Depois de nós caminharmos tanto tempo na presença dele, fazendo algo em prol ao ministério, fazendo algo em prol ao reino de Deus, nós, nesse momento, na posição de Elias, nós entramos dentro da caverna, aí Deus ele vai falar conosco, da mesma forma que falou com Elias. Aí, nós vamos aqui fazer essa comparação, como se nós fôssemos Elias. Nós vamos responder para Deus da mesma forma que Elias o respondeu. Olha só qual foi a resposta de Elias para Deus, e muitas das vezes é a nossa resposta também para o Senhor. Olha só, ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram uma aliança, quebraram teus altares e mataram teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Queridos irmãos, quando nós vemos essa resposta de Elias, nós podemos ver aqui, nesse versículo, 4 verdades e 2 mentiras. Elias está dentro da caverna e Deus vai falar com ele, repetindo, frisando novamente o que eu já disse. Deus diz para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? Aí ele vai responder para Deus: Deus, olha, eu tenho sido muito zeloso para com Deus dos exércitos. Os israelitas, eles mataram, eles rejeitaram a tua aliança. Quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Então, como eu já falei aqui, irmão, nesse versículo aqui, nós encontramos aqui 4 verdades e 2 mentiras na resposta que Elias deu para Deus. E é justamente isso que muitas das vezes, irmãos, nós respondemos para Deus. Veja, observe novamente. Ele disse da seguinte forma: os israelitas rejeitaram a tua aliança. É verdade, os israelitas rejeitaram a aliança de Deus. Eles estavam servindo a Baal. Eles não sabiam mais se serviam a Deus ou se serviam a Baal. O povo estava corrompido, então o povo tinha rejeitado a aliança de Deus. Quebraram os teus altares, sim. Tanto que Elias, depois que sobe ao Monte Carmelo, quando ele desafia ali os profetas de Baal, os profetas de Acera, ele vai reparar o altar novamente de Deus. Então, eles tinham rejeitado a aliança de Deus e tinham quebrado os altares do Senhor. Terceira verdade: olha, eles mataram os teus profetas à espada. Sim, isso é verdade.
Eles haviam matado, Jezabel havia matado os profetas de Baal. E observe, aí ele vai dizer da seguinte forma: sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Versículo 11. O Senhor lhe disse: sai e fica no monte na presença do Senhor, pois o Senhor irá passar. Foi justamente o que aconteceu. Veio o fogo, veio o terremoto, veio aquela brisa, e depois Deus falou suavemente com Elias. Aí novamente, irmãos, eu quero que você veja lá comigo, lá no versículo de número 14, que Deus vai fazer novamente a pergunta para Elias. Melhor dizendo, no versículo de número 13. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, que é uma verdade, né? Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas. Então ele está falando aqui 4 verdades. Olha, eu tenho sido muito zeloso, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas. Então ele está dizendo aqui: Senhor, olha, eu tenho sido muito zeloso. Os israelitas quebraram a tua aliança. Eles quebraram os altares, mataram os teus profetas à espada. Isso é 4 verdades que ele está falando, porque justamente foi isso que aconteceu, irmãos. O povo virou as costas para Deus, quebrou os altares, rejeitou a aliança, e muitos profetas ali foram mortos. Então, ele está aqui dando uma resposta para Deus, pelo motivo a qual ele está naquela situação, a qual ele fugiu, a qual ele ficou amedrontado, quando Jezabel falou para ele que ele iria morrer. Mas aí, irmãos, ele vai continuar o seu argumento e vai falar 2 coisas que não eram verdades. Olha só, ele vai dizer da seguinte forma, lá no finalzinho do versículo 14. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Então ele vai dizer: Deus, olha, eles te rejeitaram, quebraram teus altares, muitos foram mortos, eles viraram a costa para ti, mas aí agora só sobrou eu e estão procurando matar-me. Mas olha só a resposta de Deus para Elias. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja a Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 homens em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então veja aqui, irmãos, quando Elias, ele diz da seguinte forma: olha, Deus, olha, Senhor, eu sou o único que sobrou. Aí Deus falou assim: não, Elias, você não é o único que sobrou. Elias, entenda que muitos podem ter morrido, muitos podem ter rejeitado a minha aliança, muitos podem ter quebrado os meus altares, você pode até ter fugido, Elias, mas você não é o único, Elias. Elias, eu preciso que você continue seu ministério, porque ainda há algo para que eu possa fazer por intermédio da sua vida. Eu preciso que você unja a Jeú. Eu preciso que você faça algo ainda, Elias. Mas eu quero que você entenda, Elias, que você não é o único. Elias, eu ainda conservei 7.000 homens que não se dobraram diante dessa situação de perseguição. Existem pessoas, Elias, que ainda estão em pé. Existem pessoas que ainda não se dobraram. E quando ele vai dizer, olha, existem pessoas que estão querendo me matar. Na verdade, irmão, não existiam pessoas. Existia uma pessoa que queria matar a Elias. E essa pessoa que queria matar Elias era Jezabel.
No capítulo 18 que nós lemos, olha só, quando nós lemos que Elias apareceu diante de Acabe e ele desafiou os profetas, quando Elias fala para Acabe que Elias fala para Acabe que iria fazer aquele desafio com o povo, e o povo sobe no Monte Carmelo, houve a matança dos profetas de Baal, e depois Elias fala para Acabe voltar para sua casa por causa da chuva. O texto nos informa, irmão, que quando ele chegou na casa dele, e ele contou para sua esposa Jezabel, ela ficou furiosa. Então foi Jezabel, e era Jezabel que queria matar o profeta Elias. Eu falei capítulo 18, mas na verdade é o capítulo de número 19, que diz da seguinte forma, capítulo 19, versículo 2, por isso Jezabel mandou o mensageiro Elias para dizer-lhes, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a tua vida o que você fez com a deles. Então, quando Elias diz assim, Senhor, olha, estão querendo me matar. Na verdade, não eram todos que queriam matar a Elias. Na verdade, era só Jezabel que queria matar Elias. E Elias também não era o único profeta que havia na face de Israel. Deus havia conservado ali 7.000 homens que não se dobraram ao decreto de Jezabel. Então, amados irmãos, Deus, ele nos fala através da sua palavra que nós não estamos sós. A gente pode até questionar ou dar esse pretexto para Deus. Olha, Deus, tem pessoas aí que estão virando as costas para ti. Ó, Senhor, tem pessoas aí que se dobraram, tem pessoas que quebraram a tua aliança. Eu não sou melhor do que ninguém, eu prefiro parar, eu prefiro até mesmo querer a minha morte, porque eu sou o único, todo mundo está querendo me matar, todo mundo está querendo acabar com o ministério, todos estão querendo acabar com a minha família. Aí Deus está falando, não, você não está sozinho, você não é o único. Existe mais 7.000 homens que não se dobraram diante daquela situação. Existe outras pessoas que estão passando, Elias, por aquilo que você passou. E mesmo assim, não se dobraram, eu os conservei. O que Deus está querendo dizer para Elias é da seguinte forma, Elias, olha, existem outras pessoas que também estão sendo perseguidas, estão passando pela mesma adversidade que você está passando. Elias, eu os conservei e também irei te conservar. Elias, não é todo mundo que está te matando. É apenas uma pessoa que te afrontou. E às vezes acontece isso conosco, né? A gente faz vários trabalhos para a obra de Deus e de repente vem uma palavra que nos entristece e a gente toma essa palavra e fala assim, puxa vida, eu faço tanto, fiz tanto, sei que não sou melhor que ninguém, mas essa palavra ela veio como uma flecha, veio como um dardo inflamado do adversário e penetrou e me feriu, me machucou, me magoou. E agora eu não quero mais saber, eu vou caminhar, eu quero morrer, eu quero parar, quero ficar dentro de casa. É bem verdade que já faz um bom tempo que nós estamos aí dentro de casa devido a essa quarentena, mas o sentido aqui, irmãos, é de largar tudo, é de parar mesmo, não querer mais fazer a obra de Deus. Mas aí Deus, repetindo o verso, que Deus vai dizer para Elias, Elias, volte pelo seu caminho, Elias, volte o que você estava fazendo, vá para o deserto de Damasco, chegando lá, unja a Azael como rei da Síria, unja também a Jeú, filho de Israel. Elias, volte a fazer aquilo que você estava fazendo, Elias. Elias, você tem um chamado, você tem uma obra para fazer, Elias, não é momento de parar, não é momento de você ficar trancado dentro dessa caverna, é momento de você sair para fora, porque eu quero falar com você, uma voz suave, uma voz meiga, e dizer para você, Elias, você não está sozinho. Existem pessoas que estão passando pela mesma situação.
mas eu os tenho conservado, Elias. Eu também vou te conservar. Eu também vou fazer com que você fique em pé. Eu também vou fazer com que você fique firme. Mas eu preciso que você continue a caminhar. Volta pelo caminho, volta pelo deserto, volta a fazer aquilo que você estava fazendo. Volta a fazer aquilo que foi designado para você fazer, aquilo que Deus confidenciou em tuas mãos. Ô meu irmão, ô minha irmã, não é hora de parar, é hora de caminhar, não é hora de ficar trazendo lamúrios para Deus. Ó Deus, eu estou sozinho, e agora o que vai ser de mim? Ô meu querido, entenda, talvez você possa deitar como Elias deitou, mas aí Deus, ele vai te acordar, ele vai te despertar para te dizer, olha, levanta, come essa comida, levanta, se alimenta da minha palavra, coma a minha palavra, se fortaleça pelo poder da minha palavra. Elias comeu aquela comida, comeu 40 dias e 40 noites. Está na hora de nós nos levantarmos, irmãos, e comermos, nos fortalecermos da palavra de Deus, porque verdadeiramente ela que nos fortalece, ela que nos faz ficar de pé. Então, queridos, entenda, você não está sozinho, nós temos sempre falado isso. Nós estamos com Deus, melhor dizendo, Deus está conosco. E se Deus está conosco, verdadeiramente nós enfrentaremos essa batalha. E acima de tudo, nós venceremos, porque o nosso Deus, ele nunca perdeu e nunca perderá uma batalha. Não importa o deserto da vida que você esteja atravessando, Deus está contigo, Deus vai te dar vitória, Deus é o teu galardoador, Deus irá fazer com que você vença. Amém, queridos irmãos? Que Deus em Cristo te abençoe, querido irmão. Não se esmoreça, não pare, continue a caminhar, continue a sua jornada, porque Deus verdadeiramente é o teu Senhor, o teu guardador. Não arrumemos pretexto nem desculpa para pararmos de fazer aquilo a qual Deus nos chamou. Deus tem um chamado na tua vida, foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou. O povo ali estava todo corrompido em meio àquela a sociedade de Israel, e Deus teve que trazer um profeta de fora para profetizar acerca daquilo que a nação estava vivenciando. Quem sabe não foi Deus, e eu tenho certeza disso, que te levantou, irmão, para você ser uma boca de Deus em meio a essa nação, para você ser um profeta, um profetisa de Deus, para profetizar não aquilo a qual o homem quer ouvir, mas aquilo a qual Deus tem para falar para essa sociedade, esse mundo corrompido. Então, se coloca de pé, come, bebe, se alimenta, continua a caminhar, porque Deus é contigo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças eu te dou, ó Deus, por estar em tua presença. Quero te louvar, Senhor, porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Obrigado, Deus, por esta palavra. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que têm nos acompanhado. Que essa tua palavra, Senhor, possa ir de encontro à vida de cada um dos teus filhos, à vida de cada um dos teus servos, Senhor, que tem, Senhor, estado muitas das vezes nessa situação, Senhor, situação de desânimo. Deus, quantos estão querendo parar, largar o seu ministério, largar aquilo a qual o Senhor confidenciou em suas mãos. Deus, que os teus filhos possam ser alimentados pelo poder da tua palavra, Senhor, a tua palavra que é viva e eficaz. Senhor, que essa palavra possa penetrar, Senhor, no âmago da alma de a vida de cada um deles. Deus, que essa palavra, Senhor, possa fazer morada, Senhor. E Deus, que verdadeiramente os teus filhos possam se colocar de pé, Deus, e eles possam entender que o Senhor está com eles, que eles não estão só. Deus, por esse deserto que muitas das vezes passamos, temos que entender, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, é que nos fortalece. Pai, abençoa os teus filhos, abençoa a nossa família, abençoa a vida de cada um dos teus pequeninos. É o que eu te peço nesta noite, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Nossa irmã Lúcia, nossa irmã Tainá. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um forte abraço.